Olá pessoal, bem-vindo ao curso de App Inventor 2. Hoje nós vamos conhecer alguns componentes bem interessantes, mas como eles têm muita funcionalidade, a gente só vai ficar mais no básico, porque esse primeiro curso é de nível básico. Então, primeiramente você vai no palette, na paleta, procure por data, date picker e time picker. Arraste os dois componentes para a tela, eu vou colocar aqui em cima do botão salvar e o time picker abaixo, aqui também em cima do botão salvar. Você pode reparar que são dois botões e eles basicamente são isso, são dois os elementos, como tanto o date pick como o data pick ou time pick, desculpa, são dois botões. O que acontece? Quando você aciona um botão, por exemplo, data pick, ele abre uma caixa de diálogo onde você vai selecionar uma data. Você configura uma data. E é a mesma coisa para o time pick. Porém, se você só simplesmente colocar o botão ali, abrir a caixa, clicar, vai abrir a caixa de diálogo, você vai selecionar a data. E aí essa data fica armazenada dentro desse componente. Você pode apresentar ela em outro lugar, pode usar ela para fazer outras operações, como nós no cara não vamos fazer. Nós vamos armazenar o valor do que foi setado no time pick e no date pick. Eu vou dar uma configurada rápida aqui nos botões para ficar com uma aparência bacana, porque depois na aula, se eu não me engano, eu acho que na aula 8 nós vamos ficar só por conta do layout do aplicativo. Então não se preocupe com a aparência dele agora. Ó, eu vou alterar o font size, vou alterar também o nome aqui dele, né? Eu vou colocar o primeiro é para definir data, então eu vou colocar assim, definir data. E vou dar uma aumentada na altura aqui dele. Vou colocar 60 pixels, eu acho que é o suficiente. Fica um tamanho bacana. E vou alterar o time picker também, usando as mesmas alterações. Font size 16. Vou alterar aqui o texto para definir horário. Beleza, e a altura de novo. Novamente aqui. Vou colocar 60 pixels. Essas configurações vocês podem ficar à vontade aí para manipular da maneira que achar melhor, viu pessoal? Agora vamos conhecer mais dois componentes novos aí. Você vai no palette, na categoria layout, você vai ver três componentes. Esses componentes são tabelas para você alinhar e ajustar melhor o layout dos componentes dentro do aplicativo. Essa primeira tela aqui é uma tabela que você seleciona linhas e colunas, quantas linhas e colunas você deseja. Esse segundo você é vertical, é a tabela vertical, então você alinha elementos verticalmente. E o último é horizontal, a tabela horizontal você alinha elementos de maneira horizontal. Nós vamos usar essa tabela horizontal. Eu vou arrastá-la aqui para a tela, vou fazer algumas configurações aqui quanto a largura. Eu vou colocar para ter a largura da tela. A cor de fundo dela eu vou trocar aqui, tá default, eu vou colocar sem cor, que é o nome. E agora você arrasta para cá, definir data, beleza? O botão definir data já está aqui dentro. E eu quero o seguinte, pessoal, quando eu definir a data, eu quero apresentar a data definida aqui ao lado. Então seria conveniente eu ter um componente que apresente informações. Nos casos essa é a nossa legenda, né? A label. Então eu vou arrastar a label para cá e vou fazer algumas configurações só para ela ficar mais ajeitada. Que eu quero que ela fique aqui centralizado, o texto, a hora fica aqui centralizado, tanto com relação ao botão como o texto, né? A relação do texto ali. Então eu vou aumentar aqui a fonte para 16 também, para ficar padronizado. Vou mudar o texto dela aqui, eu vou apagar o texto. Vou deixar sem nada. Vou colocar um texto genérico aqui. Como é data, vou colocar 12/12/15. Não é certeza que a data vai ser nesse formato, viu pessoal? O widget, que é a largura, eu vou colocar também a largura
Fill palette ele vai cobrir toda a largura do componente ao qual a contém. Então, como ela está dentro da tabela, ela complementa todo o tamanho da tabela. E o texto, né, o alinhamento do texto centralizado. Para ela ficar aqui no meio, eu tenho que arrumar a alinhamento da tabela. Então, eu venho aqui, ó, na tabela você vai ver nas propriedades, ele tem alinhamento horizontal e vertical. Eu vou no vertical e vou colocar centralizado. Aí ela vai ficar da maneira como eu queria. Como exercício, façam aí as mesmas configurações, coloquem a tabela e modifiquem da maneira que vocês preferirem para o segundo botão. Eu vou voltar aqui e já vai estar configurado. E aí, pessoal, eu já configurei. Deixei aqui uma hora genérica aqui, né, um valor arbitrário. Fiz as mesmas configurações acima. Eu não sei se na de vocês também deram um problema, mas é porque a tela estava sem marcar o scroll label. Então, quando eu fui colocando a tabela aqui, os elementos desceram demais e não tinha a barra de rolagem aqui. Então, caso vocês não tenham conseguido, lembre-se de marcar o scroll label nas propriedades da tela. Eu não vou renomear aqui os elementos, por exemplo, o date picker nem a tabela, porque o call, o date picker e o time picker só tem esses elementos. Então, o próprio nome deles já os diferencia. Então, não vejo necessidade. Vocês podem alterar. A tabela também eu não vou alterar o nome, vou alterar o nome só das labels aqui. A label 1 eu vou colocar LB, o primeiro é o date, né? Então data. Ops, foi errado aqui. Porque estava em caixa alta. LB data. E vou alterar também aqui a label 2, que é referente ao horário. LB horário. O último componente que nós vamos conhecer nessa aula vai estar na categoria sensores. É o primeiro elemento chamado clock. Você vai arrastar e você vai perceber que ele não vai ficar na tela, nenhum componente visível. Ele é um componente não visível, por isso que ele não fica aparente na tela. Para que serve o clock, pessoal? O clock serve para fazer conversões de data e hora em formatos desejados, em formatos padrões. Onde você encontra esses formatos? Eu vou deixar no vídeo aqui, vai aparecer o link para vocês verificarem quais os formatos que estão disponíveis. Mas falando assim fica um pouco bagunçado, vamos para a parte de programação, que vai ficar mais visível como que você usa esses blocos. Então, nosso trabalho aqui na parte de blocos também é bem simples. Nós só temos que fazer, quando a data for selecionada, atribuir o valor selecionado para aquela label que ficou lá do lado. Os eventos do date pick são praticamente os mesmos do time pick. Esses aqui nós não vamos mexer por enquanto, então o que nos interessa é esse primeiro, after date set, que ele faz exatamente o que eu acabei de falar. Ele executa isso aqui após a data ter sido setada, ou seja, após eu ter selecionado na caixa de diálogo uma data. Então esse evento que nos interessa agora no momento. E eu já vou lá no time picker para vocês verem que também é a mesma coisa, só modifica o nome de date para time, mas o evento é o mesmo, eles executam a mesma coisa. Após eu ter sido selecionada a data, ou o horário aqui no caso, ele executa os blocos que tiver aqui abaixo. Beleza, outro componente diferente que nós temos é o clock. O clock ele vai ter várias chamadas, vários métodos, que é justamente a questão da conversão que nós precisamos fazer. Os dois blocos que nós vamos usar, que é para converter a data e a hora, eles vão estar, quer ver? Aqui, ó, format date. Nós vamos pegar esse bloco, eu vou deixar aqui solto aqui, e o outro é aqui, ó, format time. Tem um outro format date time, se eu quisesse apresentar a hora e a data tudo de uma vez só. Mas como não queremos isso, eu vou colocar aqui só o time. Beleza. Essa chamada, ela recebe aqui embaixo esse último parâmetro, ou seja, esse texto aqui, esse bloco de texto colado aqui, é justamente o formato
que ele vai retornar. Ele vai pegar aquele valor que foi selecionado e vai formatar no formato que você colocar aqui dentro da caixa, dessa caixinha de texto, desse bloco de texto. Esse instante é o instante que foi setado. Como que eu capturo esse instante? Eu vou lá no Date Picker e nas propriedades dele, e abrindo as propriedades aqui, tá vendo? Tem as mesmas propriedades que tinham lá na aba Design, e vai ter algumas outras configurações que ela só existe aqui, por exemplo, aqui instante. Então, esse instante, essa propriedade significa o valor que foi configurado na caixa de diálogo. Então, beleza, agora a minha chamada já recebeu tudo que ela precisava. Ela precisava do instante setado e saber qual formato que ela vai retornar a data. Esse formato eu não estou lembrado aqui, mas eu vou dar uma olhada ali no site, no link, qual que é o formato que nós vamos usar. E onde que eu vou jogar esse resultado? Na nossa label, né, que eu quero que apareça na label data. Então eu vou pegar aqui o texto da label, que é o text, o bloquinho verde para configurar, vou colocar aqui, e isso tudo vai acontecer quando a minha data for setada. E a mesma coisa vai funcionar para o time picker. Veja que o time picker, o método dele ele é até mais simples, que você só pega um instante. Então é mais simples ainda. Você vai lá em time picker, vai pegar essa mesma propriedade chamada instante, que é o valor que foi selecionado lá na caixa de diálogo, e vai também atribuir esse valor. No caso da hora a gente não tem como é fácil escolher um padrão, escolher um formato, né? Porque a hora o formato é único. Então aqui, ó, time picker, eu vou colocar aqui a propriedade instante e vou atribuir esse valor a label horário, ao texto da nossa label horário, né? Então aqui, 7. Coloca aqui e isso tudo após ter sido setado. Agora tudo deve funcionar já como planejado. Vamos fazer um teste aqui rapidinho. Fazer os testes aqui, pode ver que a tela inicial ainda não está como o nosso projeto inicial apresentado, né? O projeto foi apresentado, mas nós vamos fazer as configurações na aula 8, se eu não me engano. Vou cadastrar compromisso. Aqui o nosso botão e a hora que nós escrevemos na label. Definir data. Tá vendo? A caixa de diálogo que aparece. Aqui eu posso definir uma data específica. Quando eu apertar pronto, ele já vai ter configurado. Isso quer dizer que ele configurou. Então, veja só que apareceu a data que foi configurada, apareceu na label. Só que o padrão, o formato, nós deixamos o que estava lá. Então, 3 M's maiúsculo é as 3 primeiras letras do mês. Um D só é o dia em número, referente ao mês. Vamos definir um horário. Eu vou deixar esse aqui mesmo. E ele apareceu no formato lá também. O formato padrão, ele aparece os segundos também. Tem como tirar, depois eu vou dar uma olhada lá no site, no link que eu deixei no vídeo, e vou verificar se tem como eliminar os segundos.